celebração da ceia do Senhor. E a celebração da ceia do Senhor, meus irmãos, é para aqueles que estão em comunhão com uma igreja da mesma fé e ordem que a nossa. Ok? Então você se sinta à vontade para poder participar, desde que você faça parte de uma igreja, você faça parte do rol de membro de uma igreja da mesma fé e ordem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixa eu ver se isso vai funcionar. Vai. Lá em 1 Samuel 17. O Valdir hoje leu. Qual foi o texto que ele leu? Falou sobre o quê? Não, você não vai. Falou das muralhas de Jericó, né? Qual foi a ordem que Deus deu para o povo, para poder que aquelas muralhas pudessem ser derrubadas? Interessante é que é para dentro, né? Na hora que elas caíram para dentro, dando assim a oportunidade daquele que era do povo entrar em Jericó. Mas teve uma coisa que eles fizeram. O que eles fizeram? Obedeceram. Eles fizeram aquilo que Deus mandou que eles fizessem. Deve dar uma agonia, né, no coração da gente. Deus falando para a gente assim: olha, vocês vão invadir Jericó. Meus irmãos, a muralha de Jericó era tão grande que tinha moradia na muralha. Raabe morava na muralha. Para vocês imaginarem, é uma casa. Não era só a dela, mas ela também era habitante da muralha. Eu vou desligar esse ventilador aqui, senão minha Bíblia vai voar. Está calorinho? Todos acharam? Nós vamos trabalhar ele, 1 Samuel capítulo 17, praticamente tudo. Então deixa a sua Bíblia aberta. Enquanto nós estivermos pregando, eu lerei alguns versos de 1 Samuel 17. Mas, a questão de nós enfrentarmos, a gente tem falado sobre crise, e desde um domingo retrasado a gente tem falado de como é que nós temos que nos portar diante da crise, né? Como que nós temos que nos portar. E hoje a gente vai falar de uma vitória improvável. Uma vitória improvável, uma vitória que não tinha nada para acontecer. Muito pelo contrário. A história que a gente lê tinha tudo para poder o inimigo vencer. O inimigo vencer. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos encontrar algumas histórias de vitórias improváveis. Gideão lutou com 300, não foi? Não foi Gideão que lutou com 300? E Deus foi tirando, tinha um exército enorme, e ele foi tirando, e sobrou 300. É com esse que eu quero. Por que ele queria isso? Para a glória não ser do homem, a glória ser dele. Claro que a gente não tem um exército para poder enfrentar hoje, mas nós temos os nossos inimigos. Gostei do cântico do grupo. Como é que é? Redenção. Falando que era a briga de carne e espírito. O grande inimigo nosso é a nossa carne. E quando eu digo carne, não é o corpo em si, mas as nossas vontades, aquilo que está no nosso coração, como a gente quer realizar. Então o grande inimigo que nós temos somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E outros inimigos que a gente tem, que a Bíblia fala que não é contra a carne, nem contra o sangue que nós lutamos, mas contra as coisas que a gente não consegue ver, não consegue apalpar, não consegue pegar. Mas Deus tem dito ao seu povo: me obedeça, que a vitória já é sua, em nome de Jesus. Amém? Então, o que nós temos que fazer? A primeira coisa, não vai passar, passou?
Vigiai e estar firme na fé, portai-vos variamente e sede fortes. É o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 13. Antes de a gente ler 17, vocês podem ver isso aí comigo? Vigiai, estais firme na fé, portai-vos variamente, sede fortes. Amém. O apóstolo Paulo está falando para o seu coração hoje isso. Vigiai. O vigiar vem antes de orar. Vigiai e estais firmes nos seus estatutos, não, naquilo que você acredita, não. Estás firmes na fé. Portai-vos varonilmente e sede fortes. É esse o recado que o apóstolo Paulo fala para nós. E se a gente olhar para a nossa situação hoje, nós vamos ver que isso requer coragem de cada um de nós. Isso requer intrepidez de cada um de nós. E isso a gente não consegue por nós mesmos. Nós conseguimos através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Porque a coragem, meus irmãos, é essencial para o nosso dia a dia. Porque o nosso dia a dia é uma constante batalha. Todos creem nisso ou só eu que batalho todos os dias? Não é? A batalha é uma constante na nossa vida. Já que o inimigo maior que nós temos somos nós mesmos. Né? E aí, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo também vai falar para nós. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, na batalha nossa no dia a dia, nós não podemos ter espírito de covardia, porque isso Deus não nos deu. Aliás, esse é a divisa de missões mundiais para esse ano. Você pode falar comigo? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Não é com covardia que nós vamos ganhar as nossas batalhas. Não é. Não importa a idade que você tenha hoje. Você é um soldado de Cristo. E precisa ter coragem para lutar. 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 Até você partir dessa vida ou Jesus Cristo voltar. Aí a sua luta vai terminar. Você vai descansar das suas lutas. Vai descansar das suas obras. Mas até lá, o evangelho que eu prego é esse: não aceite Jesus pensando que a sua vida vai melhorar 100%, porque não vai. Aceite Jesus e as coisas vão apertar cada vez mais. Você quer ver o negócio? Luizinho, vem cá, não vou esperar o final não, está na oportunidade, vem cá. Todos conhecem Zé Luiz? Quem é Zé Luiz? Hã? Acho que ninguém te conhece não, tá vendo? Botaram você como esposa de Camila. Se não existe Camila, não existe Zé Luiz. Tá bom? Cadê o outro microfone? Aqui. Ele vai te contar o que ele passou essa semana. Conta aí. Boa noite, paz e irmãos. Boa noite. Quinta-feira, quando eu estava terminando a rota lá em Padre Miguel, os irmãos sabem que sou motorista de van que entrega, dois bandidos entraram na van, me levaram junto, eu caminhei com eles quase daqui em Alcântara, mais ou menos, de Padre Miguel a Realengo. Chegou lá e me soltaram, só que, graças a Deus, não me encostaram a mão, não foram agressivos, mas o tempo todo o que estava armado no telefone falando com alguém que estava à frente ditando o caminho. Inclusive falaram que tinha uma viatura mais à frente e tal. Aí quando eu desci, ainda consegui negociar para pegar minha habilitação e o Rio Card. Então assim, Deus é tremendo, né? Teve um prejuízo material, mas importante foi a vida e o livramento, que Deus me deu. Então, não é a sua idade. O que importa é que se você é soldado de Cristo, você vai passar por uma provação. Não é isso? Está
Eu estava mais tranquilo que eles. Pois é. Amém? Obrigado, Senhor. E nós enfrentaremos não só esses inimigos que são aparentes em nossa vida, mas quando fizermos, enfrentando qualquer inimigo, nós precisamos da coragem e da fé, copiarmos a coragem e a fé de um homem chamado Davi, e é esse camarada que a gente vai ver a vida dele essa noite. Davi. Então vamos ler. Qual foi o desafio que Davi teria que enfrentar? Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11 e depois o verso 16. Vamos ver se a gente consegue ler aqui. Está passando aí, Samir, porque aqui está longe, está escondido aí. Vamos lá, todos juntos? Os filisteus juntaram suas forças e reuniram-se em Socó de Judá, e acamparam em Efraim, entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze e pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma madeira de sermão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saúl e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Durante os 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Só isso. Vocês prestaram atenção o peso da armadura desse homem? Qual o peso? Da armadura dele? 60 quilos. Qual é o peso da lança? 7 quilos. Esse era o inimigo, esse era o desafio que o povo de Deus estava enfrentando. Os filisteus, eles haviam se reunido num exército contra Israel e haviam acampado em uma montanha acima do vale de Elá, em Israel, e ali acampado na montanha, do outro lado do vale, eles começaram a espreitar Israel. Eles tinham um homem chamado Golias, que tinha esse tamanho todo. Qual era o tamanho dele? 2,90 metros. Eu tenho 1,75 m, então é quase o dobro de mim. Só que não na magreza minha. Quanto mais alto, mais forte o cara é, né? Se os filisteus vencessem, Israel ia ser escravo. E se Israel vencesse, os filisteus o serviriam. Mas o que a gente pode notar é que a liberdade de cada exército pesava na balança do resultado dessa luta. No último verso ali, Saúl e os israelitas ficaram... Aí. Vamos ler? Saúl e todos os israelitas ficaram o quê? Então qual era a situação do exército de Israel? Estava com medo. Apavorado. Estava com medo. E isso foi por 40 dias. 40 dias. Ouvindo o desafio
e a cada dia ficando mais apavorado. E quem eram aqueles que participariam do duelo? Em primeiro lugar era Golias, esse homem guerreiro filisteu, e que bate no peito e diz: eu não sou filisteu, então por que vocês estão aí se armando para a guerra? Arruma um homem para poder lutar comigo. O homem que, além do seu tamanho, media e também a força que ele tinha, só a armadura dele era mais de 60 quilos, fora a lança que tinha 7 quilos de alguma coisa. E esse homem começa a desafiar o exército de Deus. Esse homem começou a colocar medo no exército de Israel. E agora depende do seu próprio poder para lutar e derrotar Davi, não é isso? O exército dos filisteus dependia de um homem. A gente não pode chamar ele de gigante, porque a Bíblia não fala que ele é um gigante. Então, às vezes a gente ouve essa mensagem dizendo o seguinte: vença o seu gigante. Não, não tem gigante. Porque quando a gente fala que ele era um gigante, a gente aumenta mais o tamanho dele. Mas ele dependia do seu próprio poder, do seu tamanho, da sua sabedoria em guerrear. E ele começa a amaldiçoar Davi e seu povo. Ele usa um capacete de bronze, capa completa de armadura de bronze, carrega espada, carrega lança, carrega dardo. E ele mantinha, além dele, ele mantinha um escudeiro, que se ele perdesse o escudo ou uma lança, tinha um camarada para poder passar isso para ele na hora da luta. Do outro lado era Davi. Se você ler verso 15, vamos lá. Alguém lê para mim o verso 15 do capítulo 17. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi era um pastor de ovelhas, um mancebo de gentil aspecto. Se ele não estava no exército, ele não tinha ainda 20 anos. Atenção, jovens. Davi, quando luta com Golias, ele não tinha 20 anos. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque para ser homem e participar do exército, ele tinha que ter no máximo, no mínimo 20 anos. De 20 anos para cima. Então ele era um mancebo. Mas ele defende o exército de Deus. Veja aí no verso 26 do capítulo 17. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi tinha metade do tamanho de Davi media entre 1,50 m e 1,60 m. E ele começa dizendo: quem é esse camarada que tem afrontado o exército de Deus? Ele tem confiança em Deus e não teme o inimigo. Confia no poder de Deus para poder derrotar esse inimigo grandioso. E ele proclama o nome do Senhor enquanto enfrenta Golias. Verso 45 desse mesmo capítulo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em meu nome. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí na sua Bíblia? Eu vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, o Deus vivo dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Carrega cajado ao invés de espada, carrega 5 pedrinhos e uma funda. Uma funda é como se fosse uma tiradeira para a gente matar a rolinha. Teve uma vez que eu matei 50, fiz uma farofada muito grande. Mas Davi
não confia em sua própria força. Se olhar para Davi, você vai dizer assim, esse cara não tem força. Mas ele vai em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. A coragem de Davi não estava no seu tamanho, na sua estatura pessoal, ou no seu treinamento militar, mas a coragem de Davi estava na sua fé em Deus, sabendo que Deus é maior do que qualquer gigante e qualquer batalha. Deus é maior do que isso, porque a batalha pertence a Deus, não a você. Qual é o resultado então desse desafio, desse duelo? Golias sofre morte humilhante. E depois de Davi matar Golias com uma pedrada, ele termina o serviço. Verso 49 a 51. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e matou-o, cortando-lhe com ela a cabeça. Davi dá uma pedrada na testa desse Golias, ele cai, Davi vai lá, toma a espada do próprio Golias e termina o serviço. Houve ali uma luta. Mas o que a gente percebe, meus irmãos, e eu gosto da história de Davi por causa disso, porque a fé que Davi tem, que Davi mostra para nós que ele tinha ali em Deus, era tão forte, que ele contou a Saul que protegeu as ovelhas de seu pai de um urso e um leão. E agora, quando Deus as entregou em suas mãos, Golias, o gigante, seria entregue em suas mãos também. Verso 33 a 37 do capítulo 17. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Que coragem, que fé, que confiança esse homem tem em Deus, que confiança esse homem demonstra para nós que nós podemos ter nesse Deus, porque o mesmo Deus de Davi é o seu Deus. Amém. Davi não usava armadura nem espada, mas levou o que estava acostumado a usar para brigar com Golias: cajado, funda e 5 pedrinhas. Golias zombou de Davi e o amaldiçoou por seus deuses. E Davi não carregava espada, mas tinha tanta confiança em Deus que prometeu cortar a cabeça de Golias, porque ele sabia que o Senhor Deus, o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois o Senhor é a batalha. A batalha não é sua. A batalha da sua vida está na mão de Deus, que é a própria batalha. E uma coisa eu tenho para te dizer essa noite, para nós não nos alongarmos muito. O Deus de Davi, o Deus que Davi confiou para derrotar Golias, é o seu Deus.
Efésios 3, 20 a 21. Vamos lá? O que o apóstolo Paulo fala aí? Efésios. Achamos? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Ele é o Deus vivo. Ele é aquele general dos exércitos de Israel. Deus é aquele que continua libertando o seu povo dos seus piores inimigos. Ele pode libertar por muitos e por poucos. A fé é a coisa mais importante, então, que nós temos que ter. A fé nesse Deus que vai lutar todas as nossas batalhas. Deus é maior do que qualquer Golias que você possa imaginar. Esse Golias que tinha 2 metros e quase 2,90 metros, né? Deus é maior do que ele. Todo o universo foi criado por Deus. Então eu digo para você, nem todo o universo é capaz de conter Deus. Nem todo o universo é capaz de Deus ficar dentro do universo. Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é tão grande que Abacuque diz que ele mede os oceanos com a palma da mão. Deus é o Criador de todas as coisas. Então a batalha, a sua batalha é do Senhor. A sua luta contra os Golias que possam aparecer é do Senhor. Você vai enfrentar muitos, mas Deus irá te dar a vitória de todas elas. A fé deve levar a coragem. Então não devemos permitir que outros possam nos desencorajar. E muitas vezes vão dizer para nós, né? Rapaz, esse negócio aí é muito grande para você. Muito grande. Mas tem outros Golias que nós temos que prestar atenção nos dias de hoje. Tem outros Golias que vão se avolumando na nossa frente. Um deles é o mundanismo, que está entrando na nossa igreja, nas nossas igrejas, não na igreja aqui, mas nas nossas igrejas. O mundanismo está entrando, com a desculpa de que a gente tem que se parecer com o mundo para poder ganhar ele. Afinal de contas, o apóstolo Paulo falou, né? Sede loucos para ganhar loucos. O contexto era outro. O mundanismo está entrando na igreja com a desculpa de que a igreja tem que estar cheia. Depois você olha para trás, olha para o lado, vê se a nossa igreja está cheia. E eu espero que continue assim, sem mundanismo. Uma outra coisa que tem se avolumado também é a falta de compromisso com as coisas de Deus. Uma outra coisa é a indiferença com as coisas de Deus. E um dos piores inimigos que nós temos enfrentado no nosso dia se chama falta de interesse de crescimento espiritual. As pessoas, os crentes hoje querem continuar meninos, porque é mais fácil. Menino vai tomar o leite na hora que a mãe der, entendeu? Mas esquece que Deus requer de cada um de nós que nós cresçamos espiritualmente. Uma outra coisa é a falta de fé, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Não sei se você já foi acometido do Covid, eu já. É coisa terrível. Terrível. Mas quando eu fui acometido, eu comecei a dizer assim, bom, eu tenho que escrever, eu já falei isso aqui, eu tenho que escrever mais cartinhas, meus filhos, minha esposa, meus netos, e haja carta, né? São 2 filhos, 6 netos e uma esposa. Eu que costumo digitar no computador, ia ter que gastar dedo, porque
carta assim tem que ser pessoal, né? E para ser pessoal tem que ter escrito. Não pode ser no computador. Mas a grande realidade é que se Deus me levasse, era lucro. Crente diz que o céu é lindo. Crente diz que a sua morada que está no céu é uma coisa maravilhosa. Mas se parar um ônibus ali e eu avisar, olha, tem um ônibus ali que está indo para o céu. O ônibus está vazio, fica vazio e vai continuar vazio. Nem o motorista vai aparecer para levar o ônibus para o céu. Nós temos medo da morte porque a morte para nós, humanos, é uma coisa, uma incógnita. Mas uma coisa você pode ter certeza, se você tem certeza da sua salvação, quando você fecha os seus olhos aqui com a morte, você já está no seio de Abraão, já está na presença do Senhor, já vai desfrutar das maravilhas. Então você não tem que ter medo da morte. Eu tenho pedido para Deus para morrer como um passarinho, não levando uma pedrada ou um tiro, né? Mas dormindo, sem sofrimento. Eu não gosto de sofrer. Aliás, homem não gosta, né? No outro dia eu estava lendo o seguinte: não sei por que mede a temperatura dos homens quando entram ali. Você já viu um homem com febre de pé? Mas como nos dias de Israel, os Golias de hoje não são maiores do que o meu Deus. Nós precisamos ter coragem e fé em Deus como Davi, para reconhecer que há um Deus, para reconhecer que há um único Deus. E esse único Deus eu posso chamar de Pai. Eu tenho que ter a fé e a coragem de Davi para reconhecer que o Senhor salva, não com espada e com lança, mas Ele vence a batalha por nós, porque Ele é a própria batalha. E se você é um cristão e está considerando os Golias da sua vida maiores do que o Deus em quem você confia, está em tempo. Está em tempo de uma regeneração. Não espere até que seja eternamente tarde demais. Arrependa e seja renovado pela fé. E se você não é um cristão, se você ainda não tem certeza da sua salvação, o dia aceitável é hoje. Não espere para amanhã para você aceitar esse Jesus. Não espere amanhã para você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o amanhã não pode chegar para você. Pode não chegar para você. O problema não é você viver sem Jesus, é você morrer sem Ele. Quaisquer que seja o Golias que você está enfrentando hoje, saiba que o seu Deus, a quem você serve, a quem te resgatou, aquele que te alcançou com a graça dele, é maior do que qualquer um deles. Eu queria orar por você. Não vou chamar você aqui na frente, mas eu vou pedir para você ficar de pé. Todos fiquem de pé, por favor. Vou pedir licença ao Valdir. Vou chamar o diácono para poder vir para cá. A gente já vai fazer a distribuição da ceia. Perdão,